não se atraiu por você nesse nível. Aí você vai me dizer, ah, Michele, isso é surreal. não, isso é possível se você se comprometer com o teu casamento. Eu amo você, mas eu não te desejo mais. O dilema duro, né, Paulo Palu? Isso é verdade. Quantas vezes a gente escutou isso, né? Dos casais que a gente conversa de falar assim, puxa, eu tô junto, eu amo, mas o desejo, a intimidade, aquele fogo, dá para se dizer assim, onde é que foi parar? Por que o fogo? Por que o desejo? Por que a intimidade vão se apagando com o tempo? Quase todos os casais passam por esse dilema. E existe, calma, que tem jeito sim, eu garanto para você, mas primeiro você precisa entender o que está acontecendo, né, amor? Uhum. O que está acontecendo? Gente, é um paradoxo mental que acontece na cabeça das pessoas. Desejo e amor são coisas que aparentemente deveriam andar juntas, mas não andam depois de um certo tempo. E você fala assim, eu amo a minha esposa, mas eu não sinto mais a mesma atração física, o mesmo desejo sexual. O fogo foi se apagando ao longo do tempo. Será que eu não amo mais? E isso acontece também com as mulheres. As mulheres também têm aquela coisa, eu te amo, eu amo, eu não troco, mas não tem mais aquela atração pelo seu parceiro. E por que isso acontece? Existe esse paradoxo que você falou. Existe. Muito interessante. Então eu vou explicar para você. Presta atenção. Olha só. A mente humana, ela busca duas coisas que são opostas. Em primeiro lugar, nós buscamos segurança em quem a gente ama, familiaridade, aquela coisa de ter uma pessoa com quem você possa contar, aquela pessoa que te traga o conforto, o amor, todo aquele sentimento que vai te deixar seguro. Porém, por outro lado, isso falando de mentalidade humana, tá? Não é do mundo do casal Palu, não. Isso é pesquisa científica. Por um outro lado, a mente humana também precisa de aventura, novidade, mistério, toda essa parte que é totalmente o oposto da segurança e da familiaridade com quem você está. Então, vamos lá, amor. Vamos lá. O primeiro ponto você trouxe, eu entendo que ele pode ser chamado de lar, que é onde você está buscando toda essa segurança emocional. Mas, ao mesmo tempo, gera a curiosidade do que é que tem do outro lado. E isso acontece muito nos relacionamentos. Quando se inicia um relacionamento, a gente está totalmente apaixonado, porque a gente está querendo fazer o quê? Descobrir o que tem por detrás daquilo. Qual é o segredo, qual é o mistério? Sabe aquela mulher que faz aquele jogo duro com você? O que você faz? Não dá vontade de você... Se você não fica instigado a querer saber o que é que tem por detrás quando ela dá aquele não, ou faz aquele jeitinho de difícil. Aquele doce. Aquele doce. Não é assim que você se sente desafiado a... E isso é esse segundo lado agora sendo despertado, né? Que é o lado do mistério, da curiosidade, da aventura. Sim. E olha só, tudo é um jogo de imaginação. Não é porque você está casado ou casada há 20, 30 anos que a tua mente não imagina. A mente nunca vai parar de imaginar. E como o Paulo falou, nós temos esse período da paixão. Então a paixão ela vai durar em média 1 ano e meio a 2 anos no máximo, tá? É o que os cientistas comprovam atualmente, que é o tempo que a gente leva na paixão, naquele fogo. E nesse período, perceba bem, se você não está a todo momento disposto a beijar, a parte sexual, a libido fica em alta, é um fogo. E eu tenho certeza que você tem muita, mas muita vontade de voltar àqueles tempos. Porque a maioria dos casais pensa assim, era tão bom lá no começo, por que foi apagando a rotina? O que aconteceu? Não, calma lá. Então nós temos esse período de 1 ano e meio a 2 anos. E nesse período, o que o outro faz?
Ele está te descobrindo, te conhecendo, então tudo é novidade. O ser humano é um oceano de segredos. E a nossa mente, ela vai desvendando. Um segredo, outro, depois outro. É o tempo da paixão. Quando a mente chega num limite que ela acredita, tá? Não é que seja isso. Quando a mente chega num patamar que ela acha que já te conhece de trás para frente, de frente para trás, do avesso para a direita, ele para de ter aquela novidade, aquele mistério. E é aí que começa a fase do amor, daquela entrega, daquela coisa gostosa, né? Por quê? Porque a gente vai buscando aquela situação do conforto, da segurança, daquilo que a gente já entende e conhece. Então a gente busca todo dia aquilo. Porém, isso é um desafio gigantesco no casamento. Porque quando você está a partir do primeiro, do segundo indo para o terceiro ano, todo mundo diz o quê? Caímos na rotina. Quem nunca falou isso? Nós já passamos por situações assim, nós estamos há 20 anos casados, é lógico, como seres humanos já passamos. Porém, fomos atrás e descobriu por que acontece tudo isso. E aí, quando você pega o ser humano tem esses dois, vamos dizer assim, polos, aonde polos. eu desejo, eu não estou falando do casal, pega um ser humano, pode ser o homem, pode ser a mulher da relação. Esse ser humano tem esses dois polos, aonde ele precisa segurança, aonde está o amor, mas também ele precisa dessa situação da aventura, que é onde ele vai buscar o quê? O desconhecido. O desconhecido, porque isso vai despertar outra coisa, vai despertar principalmente a questão da sexualidade. Vamos falar do homem. Então ele tem esses dois polos. Ele precisa, nesse momento, se entender e entender quais são esses motivadores dele, tanto para o lado de cá que eu preciso, quanto do lado de cá. E aí, quando ele entende qual é o equilíbrio que ele precisa, vamos colocar agora a mulher do lado. Quando ele se conheceu e entendeu aonde ele está, porque a gente tem que alimentar ambos os lados para encontrar esse equilíbrio de satisfação. Porque se você só tem um lado esquerdo aqui, que é onde você busca segurança, e você não tem esse lado direito dentro de casa, e você quer sentir de novo, o que os homens geralmente fazem? Buscam fora. Buscam fora e ocorre a traição. E é um conflito gigantesco. Tanto para o homem quanto para a mulher. Daí já ouviram aquela frase típica do homem? Eu amo a minha esposa. Mas sexo? Só não, foi sexo, não teve amor. Sexo não tem a relação emocional. No começo pode até não ter, mas depois isso torna um perigo, que é assunto para outros bistrocasts. Mas ele vai buscar, porque a mente não para de imaginar. E, inconscientemente, a mente humana pensa assim, já descobri. Você não sabe disso racionalmente, porque é inconsciente. A partir de hoje você vai saber. A partir de hoje é tua responsabilidade, hein? Mas se a gente está procurando novidade, e como é que eu vou ter desejo por algo que eu já tenho? Por algo que eu já conquistei? Porque a mente, ela é conquistadora. Desde os primórdios, dos primeiros seres humanos, os homens na época das cavernas, eles tinham que conquistar, matar a presa. Então, é uma coisa de conquista. Meu cachorrinho tá aqui na edícula hoje pedindo comida, tá? A gente fez uma batata Falando suíça. Falando em comida, fica até o final que vocês vão descobrir como é que a gente fez. Deixa eu contar para vocês, olha só. Sempre no final de cada episódio, a gente vai soltar a receita na íntegra, como que a gente fez. Hoje a gente está tomando caipirinha de frutas vermelhas com batata suíça. A moda, essa batata foi ensinada por um suíço amigo nosso há mais de 17 anos atrás. Então, posso trazer uma curiosidade rapidinho? Pode. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, vamos tomar uma limonada suíça? Ele falou assim, vamos, né? Chegamos lá no restaurante, começamos a tomar a limonada suíça e ele perguntou pro garçom, mas como é que vocês fazem? Porque eu nunca tomei essa limonada na Suíça. Então aquilo que a gente faz com a casca, não sei o quê, não é típico da Suíça. Como muitas coisas, né? Então vamos lá. Onde que eu tava? Que você não vai desejar o que você já possui para tua mente. Tá? Então, a primeira coisa, você tem que compreender que a mente é ambígua e você vai entrar num conflito, num dilema surreal, tipo, eu amo, eu não quero trair. Por que eu sinto desejo por outra pessoa? Por que eu olho uma mulher na rua e me sinto atraído? Olha que coisa mais louca. Não é louco, é cognitivo, é mental. É a mente humana trabalhando na sua perspectiva. Nas suas necessidades. Né? Nas suas necessidades. Nós temos essa necessidade. A mente é imaginativa. E não adianta a idade que você tenha. A imaginação vai fluir sempre. O desejo, ele pode diminuir com a pessoa que você está. Mas ele cria fantasia, sim, e sempre vai criar
com outras pessoas, pode ser uma pessoa imaginária, pode ser uma artista famosa, pode ser alguém real, e isso é muito conflituoso. E uma outra curiosidade para você, olha só, nós somos os únicos seres do planeta Terra que conseguem, através da imaginação, como a Michelle falou, da mente, da projeção da imaginação, ter prazeres múltiplos durante horas, só com a imaginação. Só com a imaginação. Então, olha que interessante o poder da nossa mente. É muito forte. É. Mas daí você está se perguntando, tá, Michelle, o que eu faço? Já percebeu? Olha só, desejo e proximidade fazem com que teu desejo e proximidade demais excessiva faz com que o teu desejo desça. Porque não tem a curiosidade, não tem o mistério. Não tem a novidade. Não existe a novidade. Então, para você entender bem o que eu estou falando, quando nós ficamos muito junto com uma pessoa o tempo todo, 24 horas por dia, a gente almoça, passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a gente vai perdendo aquele desejo, porque a mente acha que já conhece tudo daquela pessoa. Só que quando você se distancia um pouco, por exemplo, teu marido ou tua esposa já viajou por final de semana, uma semana, por exemplo, e ficou longe. Quando essa pessoa volta, é inevitável que aquele desejo, aquela paixão reacenda. Faz parte, porque o distanciamento ativa a paixão. Agora, pera lá, camarada, não tô dizendo que você tem que dar um pontapé no teu marido ou na tua esposa para dizer assim, vai embora, dá um tempo. Não é isso, não é uma que nem diz aquele filme, né? Uma liberação aí de uma semana para você. O passe livre? O passe livre, aquele filme do passe livre, né? Não é um passe livre. E o passe livre, se você assistir aquele filme, ele é uma comédia e tal, que as mulheres dão um passe livre de uma semana para os maridos fazerem o que eles quiserem. E só se metem em fria. Geralmente acontece isso, tá? E depois você percebe que aquela pessoa que está longe é a pessoa da tua vida. Já percebeu, amor, quantos casais dão um tempo, separam? E daí a pessoa pensa assim, agora eu estava num relacionamento tóxico, vou cair na gandaia. Ele vai um dia, ele vai 2. No terceiro ele já tá com sono, não faz mais sentido. E daí ele tem aquela recaída. O casal, né, tem aquela recaída. De repente reacende a paixão. Eu falo, meu Deus, onde estava guardado? Não, eu descobri porque agora eu estou sofrendo. Não, vocês tiveram um tempo. Então, se está muito no marasmo, na rotina, dá um tempinho. Vai um final de semana. A gente tem uma dica maravilhosa que é durante a semana escolher um dia para o casal. Isso. Que é justamente isso, é um dos segredos, né? Que a gente passa e ensina justamente para os casais para sair da rotina. Porque você cai na rotina, não tenha dúvida nisso. Né? Agora pensa, olha que legal. Como é que você vai se sentir atraída, você mulher? Não, vamos fazer o contrário. Como é que o homem vai se sentir atraído chegando em casa e encontra a mulher de avental, de pantufa? E eu já falei outras vezes, com a camiseta do vereador. Que a Michelle disse que não tem mais isso. Olha, não sei. Tem, hein? Não sei. Mas qual é o desejo que ele vai ter, por mais que ele tenha passado o período do dia inteiro longe, se sentir atraído? Lógico, tem dias que dá pra gente se arrumar, tem dias que a gente está disposta a se arrumar, e o homem é a mesma coisa. E a mesma coisa vale para o homem. Os dois chegam do trabalho, o homem chega um pouco antes. Aí a mulher chega em casa para encontrar aquele homem que vai fazer ela feliz, que vai despertar aquele segundo lado, lembra? Do mistério, do desejo que passou ela o dia inteiro imaginando. Que a gente tem técnicas que a gente passa para os casais, como por exemplo, manda mensagem durante o dia, começa de manhã, instiga, fala algo mais caliente na mensagem, vai preparando toda a situação para a noite. Com mistério, né? Com mistério. Mas daí chega a noite, o que acontece? A mulher põe o pé para dentro de casa, quando olha, tá lá o Homer Simpson sentado no sofá. Meu barrigudo, Deus. Comendo uma rosca, cerveja na mão. Qual é a atração que ela vai ter por ele? Então nós entendemos que existem situações do dia a dia, mas se você quer retomar aquela sensação, aquele sentimento da paixão, é possível, com pequenas ações. É isso aí. E eu vou dizer mais para você. A responsabilidade de reativar a paixão está no teu poder, está nas tuas mãos. Lembra que no episódio anterior nós falamos de homem educado, homem carinhoso e homem romântico? Ativa isso em você. Por que você não precisa mais conquistar essa mulher? Porque você já conquistou? É uma conquista diária, é um descobrir diário. E pensa só,
quer ver o que acontece, que eu já vi em muitos casos, dentro de círculos de amizade, familiares e até com casais que nós atendemos. A pessoa tá lá, não tá mais dando bola para o casamento, tá vivendo naquele piloto automático, a rotina, filho, trabalho, estresse, boleto, boleto e boleto. Aí eles vão num evento, numa festa, e de repente o marido olha a esposa, do nada, sendo elogiada por outro homem. Ui, ui, ui. De repente dá um gelo no estômago, dá aquele frio na barriga e ele fala: o que ele tá vendo que eu não vi? E de repente vem aquele ciúminho e desperta aquela paixão, sabe? O que a outra pessoa tá vendo que eu não vi? Os ciúmes, porque ele tá vendo realmente coisas. Gente, olha só, vai passar uma vida inteira, 50 anos, 100 anos, e você não vai descobrir 10% do que o outro tem para te mostrar. Então a tua mente vai te enganar Então, constantemente. não pense que você já descobriu tudo. Tem Não. muita coisa para ver. Não, a gente nunca vai descobrir tudo. Então é tua responsabilidade. Agora eu vou dizer, o desejo anda de mãos dadas com a admiração. Se você é uma pessoa que se cuida, que é educada, que é gentil, o marido também é educado, romântico, sabe, homem cheiroso, que toma banho, gente, tomar banho, cortar as unhas, fazer a barba, tá bem vestido. Não só quando você vai sair com seus amigos ou quando você tem um evento da empresa. Isso não é romantismo. Agora, se cuidar em todos os momentos, ser essa pessoa, vestir esse papel, a mulher também, sempre cheirosa, com os cabelos arrumados, sem gritar, não parecendo aquela louca doida que fica gritando com os filhos, limpando a casa, fazendo faxina. Ele não se atraiu por você nesse nível. Aí você vai me dizer: ah, Michele, isso é surreal. Não. Isso é possível se você se comprometer com o teu casamento. Se você acha que pode deixar a ladeira abaixo, tá tudo certo? Ladeira abaixo vai ficar. Ladeira abaixo vai ficar, o problema é teu. O resultado é teu, não é meu. O que eu faço no meu casamento e eu ensino os casais que são mentorados por nós é diferente. É mostrar o caminho, mas a responsabilidade é tua de escolher o que você quer fazer. Se você vai colher o resultado ou não. E é interessante o que você falou, porque tem base científica tudo isso que a gente fala. Né? A pesquisadora que traz toda essa informação, que ela visitou mais de 20 países sobre isso. Anos trabalhando nisso. E anos trabalhando, ela fala justamente isso, que são grupos que ela analisou, que o primeiro grupo justamente é esse, né? Que a pessoa ficou longe e por estar longe despertou aquela curiosidade, aquele mistério do que está fazendo. O que está acontecendo nessa semana toda que a pessoa está fora? Olha a imaginação aí de novo. A imaginação sempre vai estar presente na mente humana, sempre. O segundo grupo também é interessante, que é isso que a Michele falou, é muito bacana, porque quando você tem uma distância suficiente com a pessoa que gere ainda aquela familiaridade, porque você está próximo dela, você consegue ter o acesso a ela, mas ao mesmo tempo distante o suficiente, principalmente somado, que esse é o grupo mais especial que ela traz. Essa pessoa está fazendo o que ela é apaixonada por fazer. Então, ela traz a luz dela, traz o brilho, e isso causa dessa outra pessoa a admiração. E é isso que a Michele soma. Então, tem base científica o que a gente está falando. Não estamos só inventando e trazendo só 20 anos de experiência. Tem conhecimento e tem base científica. Base científica. E tem um ponto que eu quero falar para você que é primordial em tudo. Ele faz parte de das 6 energias que nós trabalhamos dentro da mentoria, que é comunicação. Se você não aprender a se comunicar com quem você ama, fim de jogo para você, meu amigo, minha amiga. O negócio é o seguinte: aprendam a dialogar, a conversar, a falar o que um quer e o outro deseja, a expor os seus desejos, as suas fantasias. Por exemplo, numa conversa simples, diga para o outro assim: sabe, amor, quando a gente namorava, eu amava quando você fazia tal coisa, quando você se vestia assim, quando a gente ia em tal lugar, quando você passava aquele perfume, quando você se vestia de tal forma. Reacende a paixão, gente. Traz esse vigor, porque a vida vai ter sempre esses altos e baixos. Tem épocas que, claro, faz parte da vida. Não pense que tudo vai ser picos altos. A vida é feita de picos e vales. Então, período que nasce um filho, é óbvio que você vai deixar a tua libido lá embaixo, até porque nem que você queira, é hormonal. Você não vai conseguir. Época de grandes estresses, grandes mudanças, transformações, troca de carreira, perca de emprego, conflitos familiares,
o desejo também vai diminuir. Mas daí não é culpa do teu parceiro. Aí são questões da vida, mas tudo vai passar. Isso vai passar. Isso é certo, né? Isso Tudo é certo. passa na vida. Uma tristeza, com uma alegria, com uma doença. Tudo tem início, meio e fim. Enfim, o importante é você sempre se avaliar. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo pelo outro? O que eu estou fazendo por nós? Porque casamento é dois escolhendo ser um só. É dois escolhendo o que eu posso fazer por você hoje. Porque eu casei não é para ser feliz, é para fazer o outro feliz. É para contemplar e unir a felicidade num único propósito. Exatamente. E muita gente trata o casamento como um contrato. Que nem um contrato de financiamento, um leasing, um aluguel. Que ele tem início, meio e fim. Ele tem duração de 5 anos. Existe uma grande diferença nesse casamento, quando a gente fala do casamento de contrato e o casamento de aliança, aonde você se compromete, como a Michelle disse, de um cuidar do outro. E esse é um dos grandes segredos, que a gente traz isso nesses 20 anos e repassa para os casais. Se você olhar para o outro, você tem tuas necessidades, tuas individualidades, mas a partir do momento que você casa com o outro com um único propósito. Qual é o propósito que você tem na sua vida, no seu casamento hoje? O que você, com o seu marido ou você com a sua esposa sentou e falou assim: nós daqui 20 anos queremos chegar nesse ponto. Vocês estão alinhados para isso? Porque quando um olhar para o lado, o outro virar para cá, vocês nunca vão atingir o objetivo. Qual é o objetivo do casal? Você tem teu objetivo de carreira, você tem o objetivo de ser mãe, mas o homem que está com você quer ser pai também? Porque se não estiver alinhado, vocês vão ter conflitos e problemas. Né? Então, existe essa diferença e você tem que analisar que tipo de relacionamento que você tem hoje. Isso aí, pensa só, o amor precisa da proximidade, da intimidade, mas o desejo precisa um pouquinho, às vezes, desse distanciamento. E nada mais erótico do que uma pessoa que se cuida, que se ama e planeja. Por isso é importante. A noite do casal, aquela coisa de você estar se cuidando, se valorizando, fazendo ser admirado ou admirada todos os dias na sua vida. Isso daí não tem preço. Faz isso, alinha a comunicação, que eu quero ver se a libido não sobe e o fogo vai queimar lá, vai virar brasa. Então, tem jeito sim. E segue o Casal Palu, compartilha esse Bistrocast, segue depois lá nossas receitas do coquetel, do drink, da comidinha. Não tá acabando não, hein? Segue aí que você vai ver que tem vários minutinhos agora na sequência que vai mostrar. E quer saber uma coisa bem legal? Faz a dança do acasalamento, meu amigo. É boa. Lembra da família dinossauro? Faz lá igual o Dino. O Dino, sempre que ele queria, ele fazia uma dança sensual. Vai ser maravilhoso, né? Ver os nossos alunos, nossos seguidores fazendo a dança do acasalamento. Nada melhor do que colocar o humor também para apimentar teu relacionamento. Segue a gente, curte, compartilha e eu quero saber a tua opinião. O que você está achando desses nossos bate-papos íntimos? O que você está desejando que a gente traga aqui? Fala o tema aí que a gente aborda aqui, sem medo, sem máscaras, sem filtros. Sem filtros. Casal Palu Bistrocast, sempre seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Até o próximo episódio. Chega mais! Hoje a receita vai ser... Deixa eu baixar o som aqui. Hoje a receita vai ser batata suíça. Essa receita a gente aprendeu com um amigo nosso lá da Suíça, o Martin Jung. Então vai ser a moda do Martin e do Casal Palu, tá bom? Então, a primeira coisa é você ter os ingredientes, tá? Aqui eu já deixei tudo prontinho. Batata, olha só, bastante batata. Eu cozinho ela ao dente, espero esfriar e ralo no ralador grosso. Nós vamos fazer hoje aqui batata com queijos, tá? Porque nós gostamos muito de queijo, mas você pode rechear com o que você quiser. Com camarão, com mignon, com carne seca, com cheddar. Então, a primeira coisa, a gente coloca um pouquinho de manteiga na frigideira para untar, né, gente? Senão gruda tudo e você vai perder a sua receitinha. Aí você vai começar fazendo uma caminha, olha só que interessante, uma caminha com a batata.
E qual que é a bebida do dia, Paulo? Ah, nós vamos fazer uma caipirinha com frutas vermelhas. Aqui, ó, que a gente já tá tomando essa Isso, caipirinha. nós vamos fazer uma aqui para vocês depois também, para vocês entenderem como é que a gente prepara. Então, você vai fazer uma caminha com as batatas raladas. Eu gosto de pré-cozinhar a batata ao dente, tá? Mas tem gente que faz com ela mais crua. Então, eu vou colocar, a gente gosta aqui muito de tempero, então eu vou colocar aqui um pouquinho de um tempero aqui que diz que é do Edu Guedes, que é uma mistura de chimichurri, pimenta caiena. Depois eu coloco aqui, ó, queijo mussarela raladinho. Ah, capricha no queijo aí. Aqui tem raladinho queijo provolone, eu gosto muito do queijo provolone. Vou colocar também um pouquinho de peito de peru, para não dizer que não tem nada de carne aqui dentro. Aqui a gente gosta de queijo forte, então vai um pouquinho de provolone. Se você não gosta de queijo muito forte, você não coloca. A gente gosta bastante. E um requeijão ou um catupiry para dar aquela cremosidade no negócio, né? Olha só isso aqui, gente. Será que eu exagerei no recheio? Aí eu coloco, cadê a Paula? A batata. Ah, acho que eu exagerei na caminha da batata, deveria ser um pouquinho menor, mas tudo bem. Aí você cobre essa primeira caminha de batata. Isso aí. Essa batata dá para 4 comer tranquilamente, sabe? E a gente deixa num fogo baixinho, né? Senão ele vai queimar toda a batata. O fogo tem que ser bem baixinho. E ele vai dando aquela fritadinha, ele deixa a batata bem crocante, gente. Ó, a gente fechou todo o cerco da batata. Vamos pôr mais um pouquinho de tempero aqui, nessa parte aqui de cima. A batatinha já estava salgada, tá, gente? E agora a gente vai deixar ela aí um tempo, tá? Começa a ficar crocante. Às vezes tem que trocar de... Tava sem? Então, agora a gente acabou de virar de uma frigideira para outra a batata. Ela vai começando a ficar com essa crocância, ó. Às vezes tem que virar 2, 3 vezes até ela ficar toda crocante a borda inteira. Então, voltamos para o fogo. Batata pronta. E agora caipirinha de frutas vermelhas. Vamos lá? Nós já temos aqui as frutas vermelhas congeladas. Então, eu coloco aqui no copo uma porçãozinha. Coloco aqui também uma colher e pouquinho de açúcar. Nós vamos fazer hoje com cachaça, tá? Cachaça da sua preferência. Então, uma dose aí de cachaça. Mistura. E você vai amassar aqui com o açúcar essas frutinhas, tá? O morango, o mirtilo, a uva, o que você tiver aí. Aí eu gosto de colocar um xaropinho de cranberry, que fica a coloração do vermelhinho e fica bem gostoso. Depois disso, gelo, porque ninguém é obrigado a tomar uma caipirinha quente. E completa com água. E tá pronto. Muito bom, muito gostoso, leve, docinho e tchim tchim.